19, versículo 27, diz assim: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém? Até aqui. Nós lemos esse pequeno texto, mas o contexto da nossa meditação começa em Mateus 19, 16 e vai até o capítulo 20, onde fala da parábola dos trabalhadores da vinha, 20, de 1 ao 16. Lá no finalzinho do texto escolhido, no versículo 16, Jesus, concluindo o assunto, ele diz assim: Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É um versículo difícil de assimilarmos num primeiro momento, porque Jesus está falando do chamado para a vida eterna. Como é que a gente pensa que alguém foi chamado para a vida eterna e por algum motivo ele não quis, não aceitou, não respondeu, não se interessou? Seria mais fácil da gente compreender se dissesse assim: olha, todos que foram chamados para a vida eterna aceitaram, porque é para a vida eterna. Se nós pudéssemos pagar, e se tivéssemos como pagar, para dobrar a nossa existência, se em vez de 80, 160, se em vez de 90 anos, 180, nós pagaríamos qualquer preço, se pudéssemos. Nós faríamos qualquer sacrifício para dobrar. Agora imagina alguém sendo chamado para a vida eterna e diz o texto que todos foram chamados, mas poucos entraram na lista dos chamados escolhidos. Chamados foram todos e escolhidos foram poucos. E é isso que Jesus vai nos ensinar nesse texto. São revelações importantíssimas para a nossa vida. Esse chamado de Deus para a vida eterna, Jesus explicou ele, revelou ele para os discípulos, e Mateus registrou, Marcos também, Lucas também registrou esse importante ensinamento, quando Jesus e os discípulos viveram aquele episódio do jovem rico. O jovem rico, ele procurou Jesus porque ele disse para Jesus que ele queria alcançar a vida eterna. Aí Jesus perguntou se ele sabia a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele falou: decor, sei a lei decor. Recitou os mandamentos. Aí Jesus perguntou se ele praticava, ele falou: eu observo isso durante toda a minha vida. E aí Jesus disse para ele: só te falta uma coisa. Você precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres. E aí ele ficou triste e se foi. Então esse episódio, ele foi... Imagine se você estivesse lá na cena. Um moço com essas qualidades, eu não sei como é que ele ficou rico, se ele era herdeiro, ou se ele era um jovem negociante. Sabemos, o texto diz que ele era muito rico. Ele tinha muitas coisas, muitas propriedades. E tudo para ele estava bom. Ele era religioso, ele era praticante, ele observava a palavra de Deus desde sempre. Ele só sentia dentro dele que ele não estava dentro da vida eterna, que a vida humana dele ia passar e ele queria alcançar a vida eterna.
Então nós diríamos que nós temos ali um jovem desses que é difícil de achar, uma coisa rara, uma pessoa brilhante. A impressão que dá é que Jesus foi muito duro com ele, e fala, poxa, vende tudo, se livra de tudo que você tem. Jesus nunca havia dito isso para ninguém. Nunca mandou ninguém se descapitalizar por completo, se livrar de tudo que possuía. E aquilo gerou um clima de tristeza, tanto pelo jovem que se foi, por aqueles que ficaram. A prova é que os discípulos vão, quando Jesus faz a primeira explicação de por que ele falou aquilo, os discípulos vão dizer para Jesus, mas se é assim, então ninguém vai ser salvo. Se é desse jeito, não tem salvo na terra. Então, queridos, por parte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a vida eterna, ela não é pensada, ela é desvalorizada, ela é ignorada por causa da cegueira humana, por causa da estupidez humana, das seduções do mundo, dos enganos das trevas, porque a vida eterna é a conquista de Deus em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, para o homem. Então, se qualquer pessoa perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor já fez por mim? Deus, no seu amor, não devia isso a ninguém, mas no seu amor, no sacrifício de Jesus, na ação do Espírito Santo, antes da gente pensar que precisaríamos dela ou pedir ela, Ele já providenciou para todos a possibilidade de viver eternamente. Sendo o homem mortal como é, ele deveria saber que se ele não estiver na vida eterna, ele estará na morte eterna. Todo mortal deveria saber disso. E uma vez que se termina a vida terrena, começa-se a eterna. Uma vez que você sai da vida que nós vivemos no tempo, você vai para a vida que se vive fora do tempo. Por isso essa é chamada temporal e a outra é eterna. Como a vida que a gente vive no tempo, ela pode ser ceifada a qualquer momento, em qualquer idade, sem o menor aviso. Era de se esperar que todo ser vivo tivesse muita ocupação ou preocupação em saber alguma coisa da vida eterna. Porque somos mortais e depois da morte o que vem é vida eterna ou morte eterna. Não tem uma terceira opção. Quando acontece o triste episódio, Quando acontece o triste episódio do jovem rico, aí Jesus faz essa maravilhosa revelação sobre o tema. Ele vai dizer para nós no texto que o chamado para a vida eterna é um chamado para você deixar tudo que não pode ir com você para a vida eterna. É um chamado para deixar. Nunca pensei que chamado para ir para a vida eterna é primeiro, antes de tudo, um chamado para você se desvincular, deixar toda e qualquer coisa que não pode ir para a vida eterna, e se você não se desvencilhar dela, se você não se desembaraçar, você perderá o chamado, uma vez que elas não podem ir. Quando Jesus falou assim, olha, que o jovem, por ser dono de muitas propriedades, ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora, e ficou aquele clima. Aí Jesus disse assim, olha, em verdade eu vos digo, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele pega o exemplo do maior dos animais e usa o exemplo da menor das portinholas. Fundo da agulha, uma portinhola que ficava no portão principal
e ela ficava aberta direto, mas ela era uma portinhola, um portãozinho pequenininho. E um camelo passar por ali não era algo muito fácil. Então Jesus vai dizer que o rico, pelo fato de ser rico, como é comum, ele vai ter muitas coisas. E quanto mais rico ele for, mais coisas ele terá. Em todas as direções. E quanto mais ele tiver, quanto mais brilhante ele for, quanto mais ele possuir, mais perigoso fica para ele entender, perceber e aceitar o chamado para a vida eterna. Tanto é que o texto vai dizer que não é o pecado da riqueza, vai dizer o perigo da riqueza. Está dizendo que ele é um pecador pelo fato dele ser rico. Está dizendo que pelo fato dele ser rico, ele vai viver uma vida perigosa quando o assunto é em relação à vida eterna. Porque ele vai ter muitas coisas, e por ele ter muitas coisas, ele vai colocar o seu coração nessas coisas, e ele não vai conseguir tirar o seu coração dessas coisas, e quando chegar o chamado para a vida eterna, ele não vai perceber. Ele vai estar inclinado às coisas que ele conquistou. Como que o ensinamento de Jesus é profundo e nos atinge em cheio? É uma verdade. Como que nós nos apegamos às coisas que conquistamos? Porque elas foram conquistadas com sacrifício. Às vezes, quanto tempo você passou para comprar uma coisa e depois uma outra coisa, e uma conquista e outra conquista, até mesmo aqueles que herdou, sabe o quanto é difícil ser um herdeiro? Como é complicado manter uma herança. Por isso elas são cuidadas, elas são valorizadas o tempo todo. E quanto mais uma pessoa tem, menos propenso ele está a atender o seu chamado, por causa dessas muitas coisas que ele pode ter. Então Jesus não está atacando o rico, ele está mostrando o perigo. Porque aquela cena com o jovem rico criou um ambiente triste. Parece que aquele jovem rico deveria ser escolhido por Jesus. Olha como exemplo, temos aqui um moço rico e ele não deixou a riqueza subir para a cabeça dele, passou a vida inteira dele estudando a lei. Ele sabe decorar os mandamentos, ele honrou seu pai e a sua mãe, ele vive uma vida digna. Então por que ele não tem certeza de vida eterna? Porque a única coisa que o atormentava é que ele cria, ele sabia que a vida eterna é uma realidade, mas ele não tinha alcançado essa segurança para ele. Então Jesus, como um médico, como um salvador, sempre pronto a salvar, sem enganar ninguém, sem querer agradar a pessoa, ou quem quer que esteja por perto, como sempre ele foi, franco, direto, ele falou para ele, olha, você quer alcançar a vida eterna? Não é algo que você tenha que fazer, não é algo que você tenha que pagar, não é um sacrifício, não é um endereço, não é uma coisa assim. Se Deus pagasse para ele uma missão absurda, eu creio que ele cumpriria. Para você alcançar a vida eterna, o que está te impedindo é as coisas que você possui, não é algo que você tem que fazer, é algo que você tem que deixar. Então se livra disso daí. Você quer entrar na vida eterna? Se livra de tudo que você tem. E não se trata de uma coisa cruel, maldosa, Jesus vai quebrar o moço. Não, imediatamente ele falou assim, e terás um tesouro no céu. E o ensinamento depois vai dizer assim, olha, e tudo que você deixar na terra por causa do meu nome, você terá muitas vezes mais e ainda a vida eterna. Então, muitas vezes, nós queremos fazer o que Jesus não fez no texto, arredondá-lo, para ficar mais agradável.
para não ferir, porque todos nós somos apaixonados por riquezas, principalmente os que não a têm. Aqueles que não têm riqueza são sonhadores, eles acham que se as tivessem, todos os seus problemas seriam resolvidos. Talvez as pessoas menos encantadas com riqueza são aqueles que as possuem. Porque eles as possuem e são testemunhas de que elas não resolveram todos os seus problemas. Que muitas das suas frustrações humanas permanecem lá. Mas nós que fazemos parte da grande maioria, que não temos riquezas, às vezes temos esse sentimento utópico de que se nós as tivéssemos, nós não teríamos problemas. E Jesus não arredonda ali o ensinamento, pelo contrário, mesmo naquele clima de tristeza, ele vai e fala uma coisa dessa, fala, olha, por isso eu vou dizer uma verdade para vocês, um rico, ele vive perigosamente. Ele está se relacionando com coisas perigosas, mais perigoso do que manipular pólvora ou explosivos. Ele está manipulando coisas mais perigosas do que aquelas que matam o corpo. Ele está manipulando coisas que entorpecem o homem, que embrutece o homem em relação ao chamado de Deus para toda a humanidade e para a vida eterna. Embrutecido como está, ele chega ao ponto de rejeitar o chamado para a vida eterna. Isso produz uma profunda tristeza nele, mas ele vai embora triste, deixa o Salvador, sabendo que ele não alcançou a vida eterna, sabendo que ele teve uma promessa de um tesouro no céu, sabendo que se um dia ele pudesse dar tudo o que possuía para um médico prolongar a sua vida por 10 anos, eles não poderiam fazer isso, mas mesmo assim aquilo produz um domínio tão grande dentro dele, que ele vai embora. E parece que Jesus falha na missão de salvar aquele moço, ao nosso ver, tão gente boa, tão completo. Aquele camarada, aquele rapaz que nós diríamos, olha, se ele não for salvo, quem vai ser? Foi o que os discípulos falaram para Jesus. Quando Jesus falou assim, olha, o rico, ele tem ele deve ter essa consciência, que a riqueza produz esse tipo de sentimento, esse tipo de embaraço na vida daquele que a possui, e para ele ser salvo não é fácil, não. Como todos eles, assim como nós, nutrimos uma paixão comum, os discípulos falaram, Senhor, então quem vai ser salvo? Se é desse jeito que o senhor está falando aí, então ninguém vai ser salvo. A gente tudo gostaria de ter o que esse jovem aí tem. Nós gostaríamos muito de estar no lugar dele e possuir o que ele possui. E se ele não pode ser salvo, ninguém aqui vai ser. Ele tem, e nós temos o desejo de ter. Portanto, o nosso pecado é igual. Só não tenho porque não tenho, mas se eu tivesse, se eu pudesse ter, eu teria. Eu seria um igual. Aí Jesus fita ele nos olhos, aquele olhar profundo, você vai ver no versículo 26, antes de onde a gente começou a leitura. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então, diante da afirmação de que ninguém vai se salvar se for desse jeito, Jesus olha de uma forma penetrante nos olhos deles e diz assim, olha, para vocês isso é impossível. Mas Deus opera na vida do homem fazendo ele vencer isso daqui. Deus pode fazer isso. Quando Jesus disse isso, aí Pedro tomou a palavra. Como sempre, né? Representante do grupo, mais ousado. Ele falou, Senhor, e nós os 12, que tudo deixamos e te seguimos, o que será, pois, de nós? Aí Jesus faz uma revelação que você vai ver que ele mostrou para João lá no Apocalipse depois. Ele falou, olha, vou dizer uma verdade para vocês. Vocês que deixaram tudo e me seguiram,
quando da regeneração, da ressurreição, que o homem tiver de posse da vida eterna, vocês que deixaram tudo e me seguiram, vocês se assentarão comigo em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Era só uma promessa. Você vai ler lá em Apocalipse, no grande culto que está no céu, a partir do capítulo 5, e você vai ver os 12 representantes do Antigo Testamento, os 12 representantes do Novo Testamento, aqueles que representam os judeus e aqueles que representam a igreja, os 24 sentados em 24 tronos diante de Deus, se dobrando, colocando diante de Deus as suas coroas e rendendo a Ele todo louvor e toda adoração. Eles estão lá em tronos, do jeito que Jesus havia dito aqui. O anjo mostrou para João, que escreveu num livro para que todos nós ficássemos sabendo aquilo que estava revelando no Apocalipse. E o versículo seguinte é que se refere a nós. Ele falou, e todo aquele nos envolve. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Veja que a promessa que ele fez para Pedro e para os 12, João já viu ela revelado pelo anjo lá na ilha de Pátimos, está escrito no livro do Apocalipse. Ele já viu eles vestidos, glorificados em tronos. Agora é a nossa vez, e todo aquele é eu e você, somos nós. A promessa é para nós, e olha que promessa boa. Toda e qualquer coisa que você deixou, para seguir Jesus, por causa do nome dele, você receberá muitas vezes mais. E de presente, de herança, veja que tem herança e receberá. Receberá é o que você deixou. E a herança é a vida eterna. A vida eterna não tem nada que você possa fazer para merecê-la. É o que Deus fez por nós. É o feito dele. Então, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, a ação do Espírito, a Trindade trabalhando em prol da humanidade, traçaram esse plano amoroso lá no eterno passado, revelado na pessoa de Jesus e a nós nos últimos dias. Olha, essa aqui é a ação de Deus para o homem. A possibilidade, o direito, pelos méritos de Cristo, de depois da sua vida mortal, ele viver para sempre. A hora que ele fechar os olhos aqui, ele abrir os olhos ali. A hora que ele respirar pela última vez aqui, ele se achar vivo ali na eternidade. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o feito de Deus. Então, todo aquele que deixar qualquer coisa, por causa, qual é a causa? Por que causa? Por causa do meu nome. Ele, em vida, não vai sair perdendo, ele vai receber muitas vezes mais. Quem acredita nisso, diga amém. Eu me lembro de uma vez que nós falamos aqui, de quando Jesus passou por Mateus na coletoria e falou, vem e segue-me. Ele largou a coletoria e seguiu Jesus. Gente, um coletor de imposto ganhava uma nota por mês. Eles viviam bem. Será que Mateus fez um bom negócio? Abandonar o emprego público e seguir Jesus? Bom, porque ele seguiu Jesus, ele acabou aprendendo com Jesus, e ele foi chamado por Deus, recebeu a revelação de que Jesus era o rei, e escreveu o Evangelho de Mateus, e você pode ter uma ideia da contribuição da vida de Mateus para a salvação de milhares de pessoas em todos os tempos e em todos os lugares, até hoje. Será que se ele ficasse na coletoria, guardando todo o dinheiro que ele ganhou, e se ele desse todo o dinheiro que ele ganhou para a obra missionária, se ele fizesse qualquer investimento no reino, será que ele teria
alcançado mais do que seguindo Jesus? Em hipótese alguma. Ele fez o melhor negócio da vida dele. Ele alcançou uma valorização para a vida dele sem precedentes. Nunca imaginada. O texto diz, e todo aquele que tiver deixado, então eu deveria agora pegar uma folha em branco e escrever ali aquilo que eu quero que Deus me dê muitas vezes mais. Porque ele falou, você vai receber muitas vezes mais tudo aquilo que você deixou para segui-lo por causa do nome dele. Se nós não deixamos nada, muitas vezes nada é nada. Quem me entendeu, diga amém. Porque nós gostamos da promessa. Muitas vezes mais e ainda de herança, herdar de graça, um presente de Deus para nós, a vida eterna. Por isso, ele estava dizendo, olha, os ricos e as pessoas que querem enriquecer, que fazem da sua vida o único objetivo, sempre conseguir coisas para elas, elas não estão percebendo que com essa decisão de viver assim, elas estão dispensando aquilo que Deus fez por elas. E por mais que elas consigam fazer muitas coisas, nada vai se comparar à herança, que é a vida eterna. Então, enquanto nós estamos empenhadíssimos em fazer coisas para nós, Jesus disse, olha, você está esquecendo do chamado para a vida eterna e dispensando aquilo que Deus fez para você. Então, para curar aquele ambiente triste do episódio do jovem rico, ele mostra o quanto é perigoso nós entrarmos por este caminho de fazermos das conquistas humanas a razão da nossa existência, o eixo onde a nossa vida se movimenta, que a maioria das pessoas dormem e acordam durante toda a sua vida em prol desse objetivo. Conquistar alguma coisa a mais. E não percebemos um chamado para tomar posse daquilo que Deus fez por nós. E aí quando Pedro diz, e nós? Ele falou, olha, vocês vai acontecer isso. E todos aqueles, toda e qualquer pessoa que em algum momento, por amor ao meu nome, gente que entendeu que o nome de Jesus foi colocado acima de todo nome, ele é o nome que Deus escolheu para interceder por qualquer outro nome, ele é o nome que venceu as trevas, ele é o nome que venceu a morte, e quem entendeu isso e valorizou esse nome por causa do nome dele, deixou qualquer coisa. Ele fala coisas aqui, eu não quero nem citar, porque nós vivemos num tempo em que o amor de Deus está tão frio, que se falar para Deus que alguém tem que deixar casas, não, tem gente que deixa Deus por muito menos. Por caprichos. Mas ele sonha com a vida eterna. Ele sonha com a ressurreição. Foi o que eu disse, quando alguém sonha com a vida eterna, sem saber quais são as revelações, os princípios bíblicos que Deus revelou para aqueles que vão herdar, ele é um cego, ele é um enganado. Ele é uma pessoa que caminha em direção à escuridão. O jovem rico, que era alguém iluminado quanto à vida eterna, que ele sabia que não bastava ter decorado o Torá, não bastava cumprir seus deveres humanos, não bastava ser um religioso, ele sabia. Ele consultava o coração dele, o espírito dele, a fé dele. Ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus falou, não, não é o que você tem que fazer, é o que você tem que deixar. Porque essas coisas que você deixou te prender aqui, você precisa deixar, você tem que estar liberado. A tua fé, a fé em Deus que aceita o chamado para a vida eterna,
É uma fé que te libera de todo e qualquer vínculo na terra. Ela rompe toda e qualquer coisa que possa te impedir de partir. É se livrar da rede, se livrar do embaraço, se livrar do engano, se livrar daquilo que prende, porque nós diríamos, Deus, que absurdo deixar casa, deixar irmãos, deixar pai e mãe. Não tem absurdo nenhum, queridos. Todas essas coisas aqui fazem parte da vida por um tempo. Ninguém tem pai para sempre. Ninguém tem filhos para sempre. Ninguém tem irmãos para sempre. Ninguém tem casas para sempre. Jesus está citando as coisas mais importantes para as pessoas. Ele sabe disso. Ele não está falando, para você ir para a vida eterna, você tem que deixar de tomar Coca-Cola. Ou você tem que deixar de aquelas coisinhas bobas que as religiões criam para enganar as pessoas. Ele está tocando em pontos que vai deixar boquiabertos os mais fiéis, os 12 discípulos que deixou tudo para segui-lo. Ouve o que ele está dizendo e fala, Senhor, desse jeito todo mundo está fora. Aí ele faz essa revelação. O problema não é riqueza, é a influência que ela faz dentro da sua vida. O problema não é o sonho de ficar rico. O problema é o quanto ele te entorpece para você não perceber os sonhos de Deus. É o quanto ele te conduz para os feitos humanos a ponto de você não perceber os feitos de Deus. E aí você se enreda, fica enredado, preso em redes, em coisas do mundo que são passageiras. Porque por mais que você diga, minha casa, eu sei o quanto que eu construo, você não vai levá-la. Talvez ela te impeça você de ir. O meu filho, o meu pai, a minha mãe, não, são tudo coisas até que a morte os separe. São vínculos colocados pelo próprio Deus. Jesus é o criador do pai, da mãe, do filho, do irmão, da casa, da sabedoria humana. É o criador que está falando com a criatura. Ele está dizendo, essas coisas que estão fora de cogitação do homem. Pensar que ele vai deixar isso em segundo plano para seguir Jesus por causa do nome dele, olha, isso daí é por um tempo. Vai chegar o tempo que você não vai ter nem isso, nem a vida eterna. Isso vai te prender. Aí ele diz, todo aquele que deixar qualquer coisa. Então, queridos, isso me leva a pensar a meu respeito, a poder listar algumas coisas que eu quero muitas vezes mais. Quais são as coisas que Deus prometeu me dar muitas vezes mais? Aquelas que eu deixei por causa do nome dele. É essas. E se você deixou dinheiro, talvez ele te dê dinheiro muitas vezes mais. É uma promessa dele. Se você deixou de ganhar, talvez ele aumente teu ganho. Talvez você deixou o apego a um familiar por causa do nome dele, talvez ele amplie, aumente e deixe mais generosa a sua família. Quem está me entendendo? Diga amém. É qualquer coisa. Porque aquilo que nós não deixamos, nós corremos o risco de perder. E se nós não perdermos durante a vida, nós perdemos no final dela. Porque tudo é por um tempo. Uma forma de você garantir os seus valores é colocar o chamado de Deus para a vida eterna acima de qualquer coisa. E as coisas que você deixou em segundo plano? Ele falou, olha, você vai receber muitas vezes mais. É um bom negócio. É valiosa para você? É importante para você? Deus vai aumentar ela. Por quê? Porque você deixou ela depois da sua prioridade em ouvir o seu chamado para a vida eterna. Você está liberado. Você é um coração, você é uma vida, você é um cristão que pode dizer para Deus, Deus, a qualquer momento, não tem nada que me segura aqui.
quando o Senhor quiser. É nessa perspectiva que nós vivemos. É isso que Jesus está revelando. O tempo não permite, mas só uma olhadinha, porque a continuação do ensinamento é uma revelação profunda de Jesus sobre valores. Ele monta uma parábola para ilustrar isso aqui, que é no capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu vou resumir ela para quem não conhece rapidinho. Jesus disse, olha, um certo pai de família, um dono de casa, aliás, pai de família, o dono da casa, saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Um homem que tinha uma vinha, tinha uma terra, tinha uma vinha. E ele saiu de madrugada e encontrou algumas pessoas, falou, olha, vai trabalhar na minha vinha e eu vou te pagar 1 denário. Alguém já traduziu isso no passado por $40. Então, vamos colocar lá um dia de serviço. Se o dólar tivesse aí R$3, está um pouco mais, mas não está 4, vamos deixar aí nos R$150. R$150 pelo dia de trabalho, vai trabalhar. Aí ele saiu às 9 horas da manhã de novo e encontrou um monte de gente sem trabalhar e falou assim, olha, vocês vão trabalhar na minha vinha e eu pago 1 denário. E depois ele saiu ao meio-dia e encontrou outro, falou, vai trabalhar, eu vou pagar para vocês o que é justo. E depois ele saiu às 15 horas, a hora nona do judeu. Madrugada, hora terceira, hora sexta, hora nona. O dia do judeu acaba-se às 18. Portanto, era 12 horas de trabalho, das 6 às 18. Aí, por fim, ele saiu na hora 11ª hora das 12 horas trabalhadas do dia. E encontrou algumas pessoas folgadas na praça e falou assim, olha, por que vocês não foram trabalhar? É 5 da tarde. Por que vocês não vão e fazem alguma coisa na vinha? E eu pago o que for justo. E eles foram. Faltava 1 hora para acabar o dia. Tudo relacionado com o assunto. Chamado para a vida eterna, primeira coisa é um chamado para você deixar aquilo que pode te impedir de aceitar o seu chamado. Porque ele chama todos, mas a grande maioria não vai perceber. Eles estarão vinculados, apegados, enredados, atrelados, comprometidos. E não é que Deus não chamou, eles não ouviram. Eles não perceberam, eles não corresponderam. Por isso que tem muitos chamados e poucos escolhidos. Essa é a primeira revelação de Jesus. A segunda revelação de Jesus está no fato de que Deus tem uma missão na terra. E se o primeiro chamado é um chamado para você deixar, o segundo chamado é um chamado para você fazer. Ninguém chama alguém, Deus nunca chamou ninguém para nada. Por isso a parábola. 1 hora para acabar o dia. Os trabalhadores e os judeus que estavam ali ouvindo isso, eles sabiam muito bem o que era 1 denário, uma jornada de trabalho de 12 horas, hora terceira, hora sexta, hora nona, hora 1/10. E a parábola é para eles entenderem que Deus tem uma missão na terra, que Ele está salvando o homem. Esta missão está comprometendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e todos os salvos. E uma pessoa que aceita o chamado para a vida eterna, uma vez que ele sente que ele está salvo, a maior alegria dele, o maior sonho dele é salvar alguém. Imagine se você é uma pessoa que teve uma doença incurável e foi curado, descobriu a cura. O que você vai fazer quando você descobrir que tem outras pessoas que têm a mesma doença? É correr e compartilhar, salvá-los da morte. Se alguém tem uma doença incurável e descobriu um remédio que o curou, o maior sonho dele agora é compartilhar isso que o salvou para aqueles que vão perecer como ele estava perecendo. E para ilustrar isso, Jesus monta a parábola dizendo, olha, Deus tem uma obra na terra, o dono da casa aqui é Deus. O Espírito Santo está o tempo todo na terra dizendo para as pessoas, olha, trabalha na minha vinha. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele trabalha para salvar pessoas usando pessoas que ele salva. E na hora 1/10, faltando 1 hora para acabar o dia,
Eles foram. E aí chegou a hora que o dono da casa falou assim, tá bom, reúne os trabalhadores, vamos fazer o acerto. Fechou o dia, deu 18 horas, e ele começou pagando por aqueles que trabalharam só 1 hora. E ele pegou os trabalhadores da hora 1/10 e deu 1 denário. R$ 150. Os outros viram isso e falaram assim, nós vamos receber mais. E ele foi pagando a todos igualmente R$ 1, 1 denário. Aí veio a chiadeira, né, dos outros, falou assim, mas nós suportamos o calor e a fadiga do dia 12 horas. Pode imaginar o sol causticante daquela região. Nós suportamos o calor e a fadiga e trabalhamos na vinha desde as 6 da manhã até as 17 horas da tarde. E agora tem esse pessoal que entrou aí por último. E eles ganham 1 denário. E aí Jesus diz assim, mas eu combinei com você 1 denário, então eu estou sendo justo. Agora, se eu tenho bondade no coração de dar 1 denário também para aqueles que trabalhou menos, isso te incomoda? O que nós combinamos não está cumprido? Te incomoda o fato de eu ser bom? Foi a pergunta de Jesus para os trabalhadores. E disse para ele, toma o que é teu e vai. Jesus está dizendo que ele tem uma obra para fazer e que os últimos são os primeiros, que os primeiros são os últimos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O chamado de Deus para a vida eterna não é uma luz que vai brilhar, vai falar, olha, você é um escolhido. Não, é um chamado para todos. Dizendo, olha, Deus fez alguma coisa maravilhosa por vocês e vocês estão aí preocupados em fazer as coisas para vocês, estão esquecendo daquilo que Deus fez. Então, o chamado para a vida eterna é antes de qualquer coisa, porque o jovem rico queria isso, a vida eterna. Ele queria que alguém dissesse para ele, qual o preço? O que eu tenho que fazer? Qual o sacrifício? O sacrifício é você deixar tudo que você tem. Então, o chamado para a vida eterna, você vai ouvir ele quando Deus falar ao seu coração que você não pode ter na sua vida nada que o impeça de ir. Porque se você tiver mochilas, apegos, que impede você, você fica. Você entra nesse número aqui dos que foram chamados, mas não foram escolhidos. Isso não pode acontecer. Imagina um chamado para a vida eterna e eu não percebi. Tem certeza que ele me chamou? Chamou. Para você deixar aquilo que estava te impedindo de ir. E quantas vezes nós nos entristecemos com esta fala de Jesus, como os próprios discípulos se entristeceram num primeiro momento, mas depois eles entenderam. E a segunda parte desse chamado é um chamado para você fazer, fazer o quê? Aquilo que um chamado para a vida eterna faz. O mundo está ocupado com as coisas do mundo. Os religiosos estão ocupados com as coisas das religiões. As pessoas chamadas por Deus para a vida eterna, eles estão ocupados com aquilo que um chamado faz. Eles foram salvos e não foram salvos para voltar a pecar, foram salvos para servir. Na causa de salvar, enquanto Deus continua salvando. Eles estão fazendo aquilo que um chamado faz. E Jesus está dizendo, olha, até na última hora eu vou chamar. Quem sabe você já viveu 80% da sua vida? Eu não sei. Quem sabe eu já vivi 99% da minha vida? Eu não sei quando ela termina. Mas o fato que Jesus me garante que o tempo da graça, que é o tempo que veio por último, primeiro veio o tempo da lei, era o combinado, era o escrito no papel, era o que está ali nos mandamentos. Mas depois, para os trabalhadores da última hora, ele não disse assim, olha, é 1 denário. Ele falou, vai, trabalha, faz alguma coisa. Deixa você e todo mundo que está à sua volta perceber, como disse o jovem rico, como é que eu alcanço? É você entrando na causa.
perceber que existe um reino, que você acredita nele, que ele está fazendo alguma coisa e que eu estou fazendo. Eu fui chamado na última hora da minha vida. E o que você vai ganhar com isso? Ele falou que ele vai me dar o que for justo. E qualquer coisa que eu tenha deixado, eu vou ganhar muitas vezes mais, e ainda como herança aquilo que ele fez por mim, a vida eterna. Amém, queridos? Então, um escolhido, ele é conhecido até por aquilo que ele faz. Um escolhido, segundo o ensinamento de Jesus, ele é conhecido porque ele não tem vínculos com nada naquilo que é temporal. Ele sabe que casa é por um tempo, família, nós louvamos a Deus, ela é um projeto de Deus, foi dada por Deus, mas ela é até que a morte os separe. Já está dizendo, a morte vai quebrar o vínculo. E quando esse vínculo for quebrado, você vai continuar vivo. Mesmo sem casa, mesmo sem pai, mesmo sem filho, mesmo sem mãe, mesmo sem irmão, mesmo sem irmã. Portanto, Jesus não está grosso, ele não está mal educado, falando de valores que jamais a gente vai deixar que alguém toque neles. Não, ele está dizendo que o valor nosso para Deus e o valor que Deus coloca em nosso coração para Ele, o valor dele para conosco, eles estão acima das coisas do tempo. Então não é para ninguém deixar pai, deixar mãe. Ele está dizendo que o compromisso com Ele, por causa do meu nome, ocupou a prioridade na vida das pessoas, que eles estão desapegados. Então, se o teu pai não quiser ir para a vida eterna, você vai. Se o teu filho não quiser ir, você vai. Se a tua esposa não quiser ir, você vai. Se o teu esposo não quiser ir, você vai. Porque o chamado para a vida eterna não é familiar, ele não é em grupo, ele não é religioso, ele é individual. E o chamado, ele é entendido quando a pessoa compreende esse chamado e permite essa ação na vida dele, a ponto de tirar dele qualquer outro tipo de vínculo que impeça de ele ouvir o seu chamado. A outra parte do chamado, segundo Jesus, é que um chamado, de fato, ele está comprometido com aquilo que os chamados estão comprometidos. Ele não está fazendo outra coisa. Uma vez salvo, ele está empenhado na salvação de outros. Uma vez alcançado, de alguma forma ele está empenhado para que os outros sejam alcançados. Ele não está questionando a graça. Eu não vou dizer para Deus, por que alguém vai ganhar mais se ele trabalhou menos? Não, o importante é que você alcançou a graça de ser chamado e foi lá e trabalhou. A graça te alcançou, foi de graça. O trabalhador da hora 1/10, ele não disse assim, mas agora não dá mais. O que eu posso fazer? É 5 horas. Não, ele falou que eu posso ir, eu vou. Confiando na graça, confiando no amor, confiando no chamado. Queridos, eu quero encerrar dizendo isso. Daqui a pouquinho as portas do reino dos céus vão fechar. E muita gente vai querer fazer muito pelo reino dos céus, mas ele não estará mais aqui, ele estará nos céus. Então muita gente que já foi chamado, tem consciência do seu chamado, tem consciência de tudo que deveria ter feito, mas por algum motivo não fez e não aceitou o seu chamado. Talvez ele nunca pensou na possibilidade de fazer parte daqueles que foram chamados, mas não foram escolhidos. Mas é isso que Jesus está dizendo. Por um lado, é uma mensagem graciosa de Deus, tirando toda a dúvida quanto ao problema das riquezas. Não se trata de uma maldição, de uma condenação. Deus é rico, Deus é dono da riqueza, Ele sempre enriqueceu o seu povo. Os herdeiros serão herdeiros das riquezas de Deus em Cristo Jesus. Ele só está mostrando o perigo que elas exercem na vida das pessoas. O quanto elas embriagam, o quanto elas entorpecem, o quanto elas embrutecem, levando as pessoas a desprezarem ou a não corresponderem os feitos de Deus para a vida deles. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?